Atos capítulo 25. Ei, olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico hoje, capítulo 25 dos Atos dos Apóstolos. E eu quero incentivar você a ler todo este capítulo 25 dos Atos dos Apóstolos, meditar, orar sobre ele. Depois, volta aqui no vídeo e confere com a gente nossos pensamentos, comentários e impressões. A gente viu, então, nos capítulos anteriores, que Paulo, ele decidiu ir para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, ele foi reconhecido por alguns judeus da província da Ásia, e aí começou uma confusão que ele acabou sendo preso e tendo que testificar perante o tribuno Félix, que o colocou em uma prisão domiciliar por 2 anos. E ele demorou e ele protelou o feito porque ele tentava arrancar dinheiro, propina, da parte do apóstolo Paulo, que obviamente não pagou essa propina. Então, este Félix saiu do seu cargo e foi substituído por Festo. Então, quando Festo ele toma posse ali da sua cadeira, ele começa a ver os casos que ele tem para resolver, e então ele se depara com processo judicial do apóstolo Paulo, contra quem não havia nenhuma prova. Festo vai a Jerusalém. E em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os principais dos judeus não perdem a oportunidade de falar com Festo e pedir, rogar, implorar que Paulo venha para ser julgado em Jerusalém. E por quê? Porque eles estavam armando ciladas de morte contra o apóstolo Paulo, e Festo não concedeu este pedido a eles e falou: dentre vocês, quem tem poder, vá então até Cesareia e façam as acusações que vocês têm contra o apóstolo Paulo. Bom, Festo ficou ainda entre os judeus lá em Jerusalém mais 10 dias, depois que ele desceu para Cesareia, e no dia seguinte ele assentou-se então no tribunal e mandou chamar o apóstolo Paulo. E chegando ali, apóstolo Paulo, os judeus rodearam o apóstolo Paulo, aqueles judeus que haviam descido, de Jerusalém, e fizeram graves e falsas acusações contra o apóstolo Paulo, que então começa a se defender. Pensa, as pessoas sempre vão ter opiniões diferentes, seja em uma doutrina bíblica, uma forma de pensar, gosto, times que torcem, mas nenhuma dessas coisas dá para quem quer que seja autoridade para usar de violência, para usar de agressão e muito menos mentir, especialmente em um tribunal, e pior ainda, em nome de Deus. E esses judeus autoridades que eram, já haviam conhecido o apóstolo Paulo em outro tempo, em que Paulo pensava de certa forma como alguns deles, mas depois que o apóstolo Paulo viu a luz, ele teve a coragem, a ousadia, a fé,
a perseverança, a fidelidade de continuar firme na palavra que ele recebeu do próprio Senhor Jesus. E Paulo, ali naquele momento, rodeado de tantas pessoas acusando com mentiras, ele sabia o que era ter a sua fé testada e continuava firme, continuava ali, assim, com o seu pensamento, com a sua fé firmada no Senhor Jesus. E ele começou então a se defender. E Paulo declarou inocência. Ele disse: eu não pequei contra a lei dos judeus. Eu não fiz nada errado contra o templo e nem contra César, o imperador romano. E Festo tinha essa característica política de querer agradar os judeus. Então ele soltou essa, né? Será que você não quer ir lá para Jerusalém e ser julgado perante mim lá em Jerusalém? E Paulo falou: eu já estou perante o tribunal de César. E eu não fiz nada errado, como o senhor bem sabe. Se eu cometi algum agravo, alguma coisa errada, algum crime digno de morte, eu não recuso morrer, mas se nada há das coisas que esses me acusam, ninguém pode me entregar a eles. E aí o apóstolo Paulo apela para o imperador César, para o Supremo Tribunal ali de Roma. Festo se reuniu com o conselho, então eles decidiram e Festo falou para o apóstolo Paulo: você apelou para César você vai. Você se lembra que o chamado do apóstolo Paulo, entre outras coisas, era testemunhar perante reis e autoridades. E ele já vinha testemunhando perante judeus, perante gentios, perante os tribunos romanos, que são gentios. E agora, Paulo iria ter a oportunidade de testemunhar perante um rei, o rei Agripa e Berenice. Esse rei Agripa e aquela que ele considerava sua mulher, a Berenice, vieram fazer uma visita a Festo. Então, ia ficar ali alguns dias e Festo comentou do apóstolo Paulo com o rei Agripa. E o rei Agripa se interessou em ouvir o apóstolo Paulo. Essa audiência não seria um julgamento, seria apenas para agradar, né, o rei Agripa, que se interessou e queria também Festo, creio eu, a juntar argumentos para poder colocar no processo de encaminhamento do apóstolo Paulo a Roma, a César, ao Supremo Tribunal, Suprema Corte. Por quê? Como que ele vai escrever? Eu estou te mandando uma pessoa que é inocente, que não fez nada de errado. Ele teria que ter algo para encaminhar o apóstolo Paulo. Então, acredito eu que nessa conversa com este rei, ele queria sedimentar, então, este caso.
E a palavra de Deus diz aqui em Atos 25 que esse evento se tornou um evento luxuoso de pompas e circunstâncias. O rei Agripa e Berenice, então, chegaram com toda aquela pompa real e aqueles convidados reais que mais pareciam celebridades e tudo isso para ouvir o apóstolo Paulo. Então, Festo mandou chamar Paulo. E o tribuno Festo faz aquela introdução e diz, né? Rei Agripa, todos os senhores que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem. E aí ele admite, né? Ele admite que ele não achou nada errado no apóstolo Paulo, embora a multidão dos judeus falam contra ele, acusam, os judeus não têm provas, acusam falsamente, não querem que Paulo viva, querem ver o apóstolo Paulo morto. E ele, o tribuno falou, mas só que eu não vi motivo para matar Paulo. E o Paulo, como é cidadão romano, disse Festo, apelou para César. E no versículo 26, Festo confessa, eu não tenho nada certo para escrever no processo contra Paulo. Ele não sabia o que ele ia escrever. O versículo 26 fala, né? Como é que eu vou enviar um preso sem notificar as acusações? E o rei Agripa, então, estava ali, Festo falou, para que ele pudesse dar um parecer neste caso de Paulo, né? Para você conhecer um pouco quem é este rei Agripa, perante quem o apóstolo Paulo iria comparecer. Este rei Agripa é o rei Agripa II. Berenice era irmã dele, mas ele mantinha um relacionamento incestuoso e imoral com Berenice. E ele também tinha um bisavô, que é o rei, ninguém mais, ninguém menos, que matou as criancinhas no tempo de Jesus. Lembra até que Jesus teve que ser levado por José e Maria para o Egito, quando José foi revelado através de um sonho, em divina revelação, que ele deveria fugir para o Egito, levar Jesus, porque o bisavô desse rei Agripa, agora aqui, vai ouvir o apóstolo Paulo, estaria matando todas as criancinhas, né? É aquele rei, o bisavô dele, que conversou com os 3 reis magos e foi muito, assim, maldoso e mentiu para os reis magos, mas a gente sabe que os reis magos não voltaram, então, ao palácio para contar para o bisavô desse rei Agripa que eles haviam encontrado o rei Jesus. Mas pensa numa família, tutti buona gente. O avô desse rei Agripa II, a gente falou do bisavô, agora o avô foi aquele que ordenou que cortassem
a cabeça de João Batista. Este é o avô. Agora, o pai deste rei Agripa foi quem autorizou a morte do primeiro apóstolo que foi martirizado, que foi Tiago. Então, Paulo estaria em pé diante de Herodes Agripa II, que tinha esta linhagem familiar. Para pensar. Ainda sobre esse rei Agripa II, o imperador romano não deu para ele muito território, era apenas uma parte, não era assim, ele não era assim de tanta influência, né? Ele teria que supervisionar alguns assuntos ali do Templo de Jerusalém, das questões do sumo sacerdote, né? Lembrando que agora o apóstolo Paulo não estava mais na jurisdição dele, uma vez que o apóstolo Paulo apelou para a corte romana, para César, e como cidadão romano, cidadão de dupla cidadania, sendo judeu e romano, ele tinha perante o Império Romano esse direito e estava então usando esse direito neste momento. O apóstolo Paulo sabia que estava no centro da vontade de Deus. O Senhor Deus já havia falado no coração dele e confirmado que ele deveria ir a Jerusalém. Então, depois que ele esteve em Jerusalém, ele sabia que ele tinha que ir para Roma. Então, nesse momento, ele estava na transição. Ele estava ali, como ele apelou para César e Festo acatou a apelação, ele estava ali apenas aguardando ser enviado para Roma para testemunhar, então, perante mais uma autoridade, mais um rei imperador, César. E, neste momento, ele estava se preparando para falar a este rei Agripa, que eu acabei de contar para vocês alguma coisa da genealogia, da história da família deste rei Agripa II, para quem Paulo iria testemunhar. Sabe, muitas vezes a gente vai testemunhar para muitos tipos de pessoas, mas uma coisa a gente tem que saber, mesmo sendo acusados, mesmo as pessoas falando mentiras a nosso respeito, mesmo em situações difíceis, a gente sabe, Deus sempre está conosco. É uma promessa. Jesus falou: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. No capítulo que vem, então, você não pode perder o testemunho de Paulo perante o rei Agripa II. Pense nessas coisas. Deus te abençoe. Muita paz.